Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Ana Cláudia e hoje nós vamos falar sobre as relações de poder paternalista e clientelista e participação no processo democrático. E o que é então esse sistema paternalista, o que é esse clientelismo? Esse é um dos primeiros pontos aí que nós vamos trabalhar. Mas antes disso, o que é Estado? Qual a importância do Estado para nós? O que se configura o Estado? Nós não vamos hoje aprofundar muito sobre isso não, até porque numa aula sobre Max Weber, ele fala sobre essa questão da importância do Estado e o que seria. Então, aqui nós vamos nos ater apenas ao seguinte, vejamos. O Estado é uma organização criada pela sociedade por diferentes percursos. A estrutura estatal implantada no Brasil após a independência perdurou até 1889. Nós tivemos vários teóricos que falaram sobre o Estado. Desde o século XVI, falando ali sobre Hobbes, ele já fala, Maquiavel também traz a sua teoria, vocês já viram isso em filosofia. Nós temos também outros mais recentes, como eu tinha mencionado com vocês, o sociólogo Max Weber, ele fala dessa necessidade do Estado e da importância do Estado. Assim como Emile Durkheim, também ele vai falar e vai trazer essas orientações aí sobre o Estado. Mas e o Estado brasileiro? Vamos começar falando aí sobre a Primeira República, O que caracterizaria, como é que funcionava? O Estado no Brasil sempre se sobrepôs à sociedade, como se fosse algo fora dela. O Estado seria então responsável pelos problemas da sociedade e também pelas soluções. Agora vamos lá. Como assim o Estado sempre se sobrepôs à sociedade? Se a gente voltarmos aí um pouquinho na história, lá no período colonial, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a população indígena que habitava essa região, eles estavam vivendo no período pré-histórico, ali de transição do período paleolítico para o período neolítico. Então, um período de transição. O Estado ainda não existia. Existiam grupos, tribos, mas não existia. Então, quer dizer, existiam os povos indígenas, mas eles ainda não tinham criado o Estado. Só que os portugueses chegaram, e aí veio a colonização. Com a colonização foi criado o Estado, Estado aqui no Brasil, administrado por Portugal. E vamos lembrar um pouquinho. Tudo o que acontecia nessa época era o quê? Era doação. Doação de sesmarias, Então, os capitães donatários que foram criados, esse cargo de capitão donatário, e a função do capitão donatário era doar sesmarias. E aí nós temos então o Estado, que vai fazer tudo pelo povo, para o povo, e nunca aquela ideia de que o povo também tem que fazer algo pelo Estado. Então, aqui no Brasil, nós tivemos essa característica totalmente diferente. E aí nós temos um outro problema nessa Primeira República. E até hoje nós temos esse probleminha. O que é público e o que é privado? Muitas vezes acontece de misturarmos as situações de público e privado aqui no Brasil. Mas como? Às vezes, por exemplo, na Primeira República, muitos administradores, muitos presidentes passavam a agir e a governar o Estado como se estivesse governando algo que pertencesse a eles. Então, quer dizer, era algo público, mas que na realidade era administrado como se fosse para eles. Depois, vejamos a tela. Quem chegava ao poder tomava conta do que era público como se fosse seu. O Estado adotou como princípio o favorecimento dos proprietários de terra. Como assim? Bom, se nós imaginarmos aí o convênio de Taubaté, nós temos também o Estado queimando sacas e sacas de café para beneficiar um grupo econômico, no caso os fazendeiros nesse momento. Então, todas as medidas utilizadas nesse período vinham para quê? Para beneficiar esses proprietários de terra. Até porque quem garantia a eleição
de todo mundo também eram os proprietários de terra, né? E além disso, vejamos na tela, políticas públicas se desenvolveram na forma de doação ou de dominação. Como assim? A política dos governadores, utilizada na Primeira República, ela funcionava mais ou menos assim. O presidente da República repassava verba para os governadores repassavam verbas ou construção de praças, de escolas, né, de alguma coisa, repassava para os coronéis, que eram os chefes locais que tinha ali nas cidades. Em troca, os coronéis garantiam o voto para o governador, no caso para quem o governador quisesse, e também para a presidência da República. Então, isso foi a chamada política dos governadores. E veja a imagem. Essa imagem mostra aí justamente o convênio de Taubaté. Qual era o objetivo do convênio de Taubaté? Sempre que o preço do café começasse a cair, o Estado ele deveria comprar sacas de café, armazenar essas sacas, manter o preço estável, para que o preço se mantivesse estável. Tá? Depois, quando o preço começasse a subir, o Estado poderia aos poucos, né, colocar esse café no mercado. Então, e onde é que o governo arrumava dinheiro para comprar essas sacas e sacas de café? Pedia dinheiro emprestado. E isso era uma forma aí, então, de sustentação dessa política, né? O clientelismo é um dos suportes das relações políticas nacionais e ocorre entre os que têm o poder político e os que têm o poder econômico. Nessa Primeira República, né, os proprietários de terra são os que detêm o poder econômico e que vão garantir a eleição dos candidatos que se tinha naquele período. Observem a tela. A partir desse momento, né, nós temos instalado no Brasil um capitalismo sem riscos, tá? Pois o poder público sempre esteve pronto para salvar aqueles que se punham em perigo. Como assim, um capitalismo sem riscos? Sempre que acontece uma crise econômica, porque o capitalismo ele é um sistema econômico que vive de crises, o Estado ele se volta para ajudar, para levantar as grandes empresas. Muitas vezes baixando impostos, né, ou buscando mercadorias fora do país, ou mesmo facilitando com doações, facilitando empréstimos, baixando juros, enfim, o Estado sempre vai administrar. Por isso essa charge que nós temos na tela. Né? Na primeira imagem vocês podem ver que basta a intervenção do Estado na economia. Os empresários não querem que o Estado venha intervir na economia. Já no segundo momento, vocês podem observar pelo gráfico que aparece, o gráfico está subindo. Agora, na segunda imagem, né, a economia está em crise, está despencando, né, e aí muda um pouco. Basta a intervenção do Estado na economia, que a economia ela vai reagir, vai melhorar. Então, essa é a ideia de clientelismo que nós temos. O Estado, né, auxiliando aí as pessoas que detêm o poder econômico. O Estado paternalista. Então, clientelista é o Estado com quem detém o poder econômico. Clientelista já é o Estado com a população. Né? Como assim? Vejamos na tela, nós temos ali a carteira de trabalho, imagem de Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas, ao longo do governo dele, né, de 1930 até 1945, 1943, porque em 43 ele lança aí a CLT, todo ano ele dava um presente para a população, uma lei trabalhista, né, salário mínimo, ele vai falar também do repouso semanal remunerado, entre outras regras trabalhistas que nós recebemos. Então, o Estado deu para o povo. Então, esse é o Estado paternalista, tá? Onde o representante ele se torna aí um pai, aquele que cuida, aquele que alimenta, aquele que sustenta. Então, essa é a ideia. Por conta disso, hoje em dia, aliás, não só hoje, né, mas toda a história do Brasil, ela é contada também através da corrupção.
né? Nós temos aí a presença da corrupção constante no país e do nepotismo também, tá? Principalmente na Primeira República, o nepotismo era muito comum. Agora sim, depois de Getúlio Vargas, muita coisa mudou, né, na administração pública, né, por conta dessas reformas. Os governos instituíram gradualmente concursos públicos, né, para a maioria dos cargos, mas ainda assim existem aí formas de manipulação de concursos e práticas de nepotismo. O que é o nepotismo? É uma pessoa, um político, exercendo um cargo, uma função pública, colocar para exercer ali uma atividade pública um parente seu sem ter passado por um concurso público. Então, isso é considerado nepotismo. A corrupção existe? Ela existe, mas só no Estado? Isso é algo que nós precisamos também repensar enquanto cidadãos, tá? Porque não é só no Estado que existe corrupção, né? Uma perguntinha para os senhores. Alguém já colou na prova? E colar na prova é o quê? Uma corrupção, porque você está tentando burlar o sistema. A prova vem para te avaliar, para verificar o conhecimento que você adquiriu. No momento que você cola, você está burlando o sistema. E quando você burla o sistema, o que nós estamos fazendo? Praticando a corrupção. Furar uma fila, né, tentar conseguir algo porque alguém tem influência. Então, não é somente, né, no poder público, no Estado, que nós vimos aí a questão da corrupção. No nosso dia a dia, nós também buscamos esse jeitinho brasileiro, né, para tentar resolver aí os problemas. Então, isso também é considerado. E o Brasil também não é o único país que tem corrupção, né? Vejamos o mapa. Olha, esse mapa significa o seguinte: quanto mais escuro, maior o índice, né, de percepção da corrupção. Isso, os dados são de 2019. Né? Quanto mais claro, menor é a corrupção no país. Então, por aí vocês já podem visualizar a situação do Brasil. E, claro, nós temos aqui, com as transformações produtivas e financeiras no mundo, a questão política no Brasil está cada vez mais dependente da órbita financeira. Como assim? O que a senhora quer dizer com isso, professora? Simples. Hoje nós vivemos num Estado democrático, sim, globalizado, neoliberal. Tá? O liberalismo quer dizer que o Estado não deve intervir na economia. Só que esse fato do Estado não intervir na economia faz com que exista uma mão invisível que controla toda essa economia e, aliás, muitas vezes essa própria economia acaba controlando também o próprio Estado. Vamos para uma atividade, né? Enem 2016, né? Temos ali uma tirinha. Tome. Pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, sei lá o quê. Inquilino? Que inquilino? Esse que a gente tem aqui dentro. No caso aí ela está falando da nossa capacidade de pensar naquilo que é certo e errado. Essa é a ideia que Mafalda passa aí com a questão do inquilino. Então a figura do inquilino, a qual a personagem da tirinha se refere, é, letra A, constrangimento por olhares de reprovação. Letra B, costume imposto aos filhos por coação, consciência da obrigação moral, pessoa habitante da mesma casa, temor de possível castigo. Né? É o que eu tinha comentado com vocês, é uma questão de consciência, né? De você saber o que é certo e o errado, né? E claro, numa situação dessa nós temos que optar sempre pela forma mais correta, pelo certo. E chegamos então ao final de mais uma aula, pessoal. Caso vocês tenham quaisquer dúvidas, vocês podem acessar aí a plataforma Educ, né, no endereço educ.ce.ac.gov.br.
Agradeço mais uma vez, obrigada, né, e até a próxima aula. Tchau!